tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. A maior decepção ou engano do mundo feito por Satanás é provavelmente algo diferente do que a teoria da evolução. Ou, noutras palavras, a teoria da evolução provavelmente não é a decepção maior de Satanás, pois o uso dos manuscritos do texto grego do Novo Testamento de Alexandria é provavelmente a maior decepção de Satanás. Essa família de textos alexandriana, que hoje em dia se tornou o aparelho principal, digamos assim, de uso para traduções do grego do Novo Testamento, tem sido uma decepção muito eficaz por Satanás, afetando o mundo cristão. Hoje, então, queridos irmãos, vamos abordar o ponto principal, o fulcro desse problema. E para isso tenho que dar uma pequena, digamos assim, explicação dos vários manuscritos gregos, porque eu estou especificamente a falar do Novo Testamento. Ora, existem várias famílias, digamos assim, famílias de textos gregos. A maior seria a família do texto bizantino. O texto bizantino. Ora, o texto bizantino tem basicamente duas divisões, ou dois grupos. Um é o que chamam o texto recebido, receptus text, o texto recebido. Esse era o texto na área bizantina, no Oriente, em que esses textos gregos eram traduzidos e depois eram passados de geração a geração. Não devia ter dito traduzidos, eram reescritos, porque lembrem-se, não haviam máquinas de fotocopiar ou impressores, por isso tinham que reescrever de uma pessoa para outra o texto incompleto. E então é o que se chamava o texto recebido. Você sabe, se você usa a sua Bíblia frequentemente e muito, ao fim de um certo período as páginas começam a desgastar-se, digamos assim. E por isso tinham que reescrever de novo o texto para passar para a próxima geração. Então esse era basicamente o texto recebido. Ora, o texto recebido, por isso, a versão anterior não era muito antiga. Não era muito antiga. Com a invenção da imprensa, da gráfica, o primeiro manuscrito grego que foi impresso no ano de 1514, mas foi distribuído só no ano 1522. Foi uma pessoa chamada Desiderius Erasmus que imprimiu o texto grego, o manuscrito grego, e ele imprimiu e
trabalhou nisso e produziu isso, e era a terceira versão do que ele fez, que foi em cerca de 1550. Ele então fugiu antes que os mouros tivessem invadido a cidade e trouxe com ele menos de meia dúzia, menos de 6, talvez 5 manuscritos bizantinos. E esses então vieram a ser a fonte principal do que veio a ser produzido como a Bíblia do rei Tiago, do rei James, como chamam King James Version, que foi traduzida entre 1609 a 1611 e que foi impressa em inglês em 1611. Essa é o que, digamos assim, a original do rei Tiago, do King James Version. Depois veio a nova King James Version e também baseado no mesmo texto recebido é o que nós conhecemos hoje em dia como a Almeida Corrigida e Fiel, produzida pela Sociedade Bíblica Trinitariana. A Almeida Corrigida e Fiel foi publicada em 1994 e houve uma revisão em 2007 e uma revisão de acordo com as novas regras ortográficas em 2011. A Almeida Corrigida e Fiel usou a tradução da Almeida Revista e Corrigida como uma base, assim como o texto recebido. Esse método de tradução foi que chamam uma equivalência formal, que procura manter as classes gramaticais do original na tradução. Por exemplo, um verbo é traduzido por outro verbo e um substantivo é traduzido por outro substantivo e assim em diante. Este cavalheiro, o Sr. Almeida, inicialmente fez a sua tradução muitos anos antes, está claro, nos anos de 1600, ele nasceu em 1628, e quando tinha 16 anos, em 1644, iniciou a sua primeira tradução do Novo Testamento, usando versões em latim, espanhol, francês e italiano, mas como ele não estava contente com isso, uns anos mais tarde ele fez uma segunda tradução, mas desta vez baseada no texto grego, texto recebido, textus receptus, que é o mesmo que era usado por esses reformadores. Por isso, o texto recebido, digamos assim, é a primeira divisão, o primeiro grupo do texto bizantino. Depois existe um segundo grupo, uma segunda divisão do texto grego bizantino, que é conhecido como o texto da maioria. Ora, isto significa que certos textos foram encontrados depois da Bíblia do King James Version, ou do rei Tiago, tinha sido publicada. E hoje em dia, desses textos originais bizantinos gregos que foram encontrados, excede de cerca de 6.500 manuscritos. 6.500 manuscritos, que inclui esses, digamos assim, menos de meia dúzia que o senhor Desidérios Erasmus trouxe para que
que protegeu quando ele fugiu da cidade, quando foi atacada pelos mouros. Ora, hoje em dia, como eu disse, há cerca de 6.500 desses manuscritos. Há uns 15 anos atrás havia 5.745, e o que estamos a dizer é que o número desses manuscritos estão a aumentar, porque estão a encontrar mais manuscritos antigos. E desses manuscritos, mais de 5.000 desses 6.500, mais de 5.000 estão em várias condições de completos, ou quase completos. E então o que aconteceu é que dois grupos de estudiosos tomaram esses 5.000 manuscritos e compararam-nos e produziram o que se chama a leitura mais comum desses 5.000 manuscritos. Quer dizer, o que a maioria desses textos diz. E então, por isso é que se chama o texto da maioria. Da maioria desses 5.000 textos bizantinos que foram encontrados, que inclui o texto recebido. Ora, esses dois grupos de estudiosos formaram, ou digamos assim, duas versões gregas da Bíblia, usando essa maioria dos textos bizantino. Um é conhecido como Hodges e Verstadt, a maioria do texto, e o outro é o Robinson Pierpoint, maioria do texto. O Hodges e Verstadt, que é um livro, uma Bíblia, só do Novo Testamento, essa eu possuo, que está claro em inglês. Por isso estamos aqui a ver que a família do texto de bizantino, texto grego, isto é do Novo Testamento, inclui duas secções. Uma é o texto recebido e a outra, digamos assim, é a maioria dos textos, que é um número de cerca de 5.000 textos. Esta família de texto bizantino, inicialmente, simplesmente o texto recebido, era o que chamavam o texto que era usado para a produção das Bíblias de uma maneira geral. Isso era até cerca de 50 ou pouco mais de anos atrás. Ora, o segundo grupo de textos gregos, de manuscritos, é que eles chamam o grupo alexandriano, que é do Egito e do Sinai e da Arábia. A maioria destes manuscritos alexandrianos são peças pequeninas de papiros, alguns só tendo 1 a 4 palavras. Por isso, muitos desses manuscritos alexandrianos, são muito pequenos. E esses foram descobertos nos últimos 2 séculos. E por isso, desses textos alexandrianos, muito poucos estão completos ou quase completos. Sendo mais específico, o que é que eu estou a dizer? O que eu quero dizer quando estou a dizer muito poucos? Muito poucos quer dizer que só
só 3 é que estão quase completos e 1 ou 2 outros estão em partes. No entanto, nos últimos 50 anos, os estudiosos dizem que, visto que estes textos alexandrianos são mais antigos, porque foram encontrados já eram muito antigos, e por isso dizem que esses, porque serem mais velhos, mais antigos, são melhor. Estão mais perto do autógrafo do que foi escrito originalmente pelos apóstolos, ou por os seus servos, como Lucas e outros. E, no entanto, hoje em dia, os estudiosos reconhecem que a fonte de manuscritos encontrados que são bizantinos, porque já foram encontrados mais recentemente, são tão antigos como os alexandrianos. Mas, no entanto, esses estudiosos continuam a fazer versões bíblicas em português, em inglês, em outras línguas, baseados no texto, nos manuscritos da família alexandriana. Sim, são, digamos assim, chamamos da família alexandriana. Então, vou repetir de novo para ter a certeza que está claro. Há 2 famílias principais de textos gregos do Novo Testamento, o bizantino e o alexandriano. O bizantino é dividido em 2 partes. A maioria, que excede de 5.000 manuscritos, e o texto recebido, que é, digamos assim, menos de meia dúzia. Essa é a família bizantino e a maioria e o texto recebido são praticamente idênticos. Há pouca diferença entre eles. Depois, há outra família, que é a família dos manuscritos alexandrianos, dos quais só há 3 manuscritos que estão quase completos e há mais 1 ou 2 outros que estão em parte. E o resto dos papiros, alguns deles só têm 1 a 4 ou 5 palavras, são muito pequenos. Ora, os textos alexandrianos, quando estamos a estudá-los, têm cerca de 1000 palavras menos que o texto bizantino. E estamos a ver aqui que a maioria dos textos, 5.000 deles, muitos deles são igualmente antigos e que são praticamente semelhantes ao texto recebido, esses têm um certo número de palavras. O alexandriano, de quais só há 3, que vieram do Egito, da Alexandria, tem cerca de 1000 palavras menos do que a maioria dos textos gregos. Hoje em dia, quando as pessoas traduzem destes manuscritos alexandrianos, lembrem-se que os manuscritos têm que estar, digamos assim, selados em caixas ou condições que
que o ar e a atmosfera não estragam, porque já estão muito velhos e o ar e a atmosfera ficariam completamente estragados. E por isso têm que estar selados de uma maneira que não se estraguem mais, para protegê-los. E por isso então o que fizeram é os desses 3 manuscritos, com mais alguns pedacinhos alexandrianos, criaram, digamos assim, versões bíblicas ou de bíblias em grego, baseadas nesses manuscritos gregos alexandrianos, como disse, dos quais só há 3. E, basicamente, então, essas bíblias gregas que desenvolveram em grego, há basicamente 2. Uma é produzida pela United Bible Societies, que é UBS, e chama-se United Bible Societies Greek New Testament, que correntemente está na 5ª edição. Por isso, digamos assim, há esta 5ª edição deste livro, que é produzido agora, baseado nesses manuscritos. E depois, um outro grupo é o Nestle Aland Novum Testamentum Graecii, trabalho de Kurt Aland e de Herbert Nestle, do qual hoje em dia está na 28ª edição. Ora, estes 2, digamos assim, estas 2 Bíblias em grego, que são baseadas, quando eu digo Bíblias, é 2 versões do Novo Testamento em grego, que são baseadas nos textos alexandrianos, como disse, dos quais só há 3 quase completos e outros que 1 ou 2 que estão em parte, e os outros só são pequenos papiros com entre 1 a 4 ou 5 palavras. Essas 2 versões do Novo Testamento em grego, a de United Bible Societies e a de Nestle Aland, quando são referidas e olhadas em junto, um é de Nestle, N de Nestle, e o outro é U de United, chamam-se o que chamam as versões NU. E algumas Bíblias dizem, olha, foi tirado da NU. NU quer dizer estas 2 versões do Novo Testamento em grego que foram produzidos dos manuscritos alexandrianos. Ora, visto ao caso que, durante o período alexandriano, que a área de Alexandria era o centro principal do gnosticismo, digamos assim, a sede de várias ideias gnósticas, vemos aqui que esses textos alexandrianos já tinham inserido dentre eles ideias ou alterações gnósticas ao original, embora fosse antigo, ou sejam antigos, já tinham sido infectados com o gnosticismo. E por isso, embora os estudiosos dizem que o texto alexandriano é o mais original, porque é mais antigo, embora hoje em dia já reconheçam que não é o mais antigo, eles continuam a produzir Bíblias usando esse texto que já inclui erros. Ora, como é que podemos verificar que, de facto, existem estes erros? A melhor maneira de verificar é ver e comparar isto com a verdadeira doutrina. E vamos então agora analisar
comparar alguns destes textos, há muitos em que há variações, eu estou simplesmente a mencionar alguns, para ajudar a determinar ou concluir ou vermos que o texto alexandriano não é o melhor, porque o melhor é o texto bizantino. Isto é, a maioria dos textos, ou pelo menos o texto recebido. Esse é melhor. Vamos então compará-los, porque sabemos que a palavra de Deus tem que concordar com si próprio. Por exemplo, em João, capítulo 10, versículo 35, João 10, versículo 35, lê-se ao fim deste versículo, diz assim: a Escritura não pode falhar e por isso não pode contradizer-se. E quando há uma alteração no texto, por exemplo, num versículo, vê-se que então essa alteração contradiz com o resto da Bíblia, e por isso vê-se que é erro. Isso é embora, digamos assim, que 99%, ou mais de 99% do Novo Testamento está correto, esse quase 1% incorreto é veneno. E lendo isso, e lendo isso de uma vez, e de outra vez, e mais outra vez, vai enganando as pessoas. Além disso, ou acima disso, porque isso é só parte do problema deste engano de Satanás, é que hoje em dia muitas pessoas estão a parafrasear textos ou parcialmente parafrasear. O perigo de parafrasear o texto é que o tradutor então tem a liberdade de mudar o texto debaixo da desculpa. Sim, debaixo da desculpa que está a fazer o texto mais compreensível. E debaixo desta, entre aspas, boas intenções, entre aspas, como disse, o tradutor pode fazer, sim, uma história mais simples. E quando estamos a falar assim de uma história, está a falar de uma história ou de um ponto simples a explicar uma parábola, está bem, mas quando está a dar o ensino doutrinal dessa parábola ou o ensino doutrinal na Bíblia, por exemplo, no Novo Testamento, mudar o significado para fazer a tradução mais simples para entender é um perigo. E o perigo é porque aquele tradutor pode ter um entendimento ou um conceito na mente dele do significado de certas coisas. E então ele, traduzindo isto com esse conceito, acaba por chegar a uma conclusão que talvez não seja das melhores. E por isso, em muitos casos, esses tradutores estão a adicionar ou tirar coisas da Bíblia, coisas da Palavra de Deus, e estão a mudar o significado. Ora, em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 2, lemos que o seguinte, 4, versículo 2. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus que eu vos mando.
Não podes adicionar à palavra de Deus, nem podes tirar. Porquê? Para guardar os mandamentos. Porquê? Porque quando estás a adicionar ou tirar, estás a mudar a lei de Deus, os mandamentos de Deus. Veja também em Deuteronômio, capítulo 12, versículo 32. 12, versículo 32. Tudo que eu te ordeno observarás, nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. E vocês sabem que, ao fim da Bíblia, no livro do Apocalipse, no último capítulo, basicamente nos últimos versículos, capítulo 22 do Apocalipse, versículos 18 e 19, lemos: E a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer algum acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aí é uma conclusão, basicamente, da Bíblia e do livro do Apocalipse, a dizer que isto é um assunto muito sério. Assunto muito sério. Infelizmente, irmãos, isto acontece continuamente nas traduções modernas. E quando você lê e relê essa tradução moderna, esse ensino incorreto começa a entrar na cabeça. Começa a ficar gravado na sua mente como doutrinas falsas. Mas você pensa que é verdade. E, como dizem, se você disser uma verdade, se você disser uma mentira suficiente vezes, as pessoas vão acreditar que é verdade. E por isso aqui vemos que vários problemas. Primeiro, os manuscritos foram adulterados. O manuscrito alexandriano já foi adulterado e vamos analisar, como disse, daqui a um momento. E, em segundo lugar, os tradutores estão a parafrasear com as suas intenções de simplificar o texto e assim estão a fazer adições ou subtrações à palavra de Deus. E depois há vários níveis disso. Quer dizer, não é deste lado extremo ou daquele lado extremo. Há várias combinações disto. Certas versões usam um bocadinho aqui, mas um bocadinho acolá. Um bocadinho daqui, um bocadinho acolá. Um bocadinho de parafrasear aqui, um bocadinho de não parafrasear. E há estes, digamos assim, esta gama, variedade de perspectivas. E por isso certas Bíblias têm certas diferenças. E por isso é importante, irmãos, olharmos e estudarmos cuidadosamente várias versões para não sermos iludidos. Porque, como disse, isto é um grande engano de Satanás. Ora, vejamos então alguns pontos. Eu vou dividir assim em algumas secções. Primeiro, enganos acerca da divindade de Cristo. Vejamos primeiro o que estava a acontecer com as ideias gnósticas em Alexandria. E isto é 1 João, capítulo 4, versículo 3. O que é que eram estas ideias gnósticas? Em 1 João, capítulo 4, versículo 3, estas ideias era a dizer que Jesus Cristo não tinha vindo na carne. Diz assim: todo espírito que confessa que Cristo vem em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo vem em carne
não procede de Deus. Pelo contrário, esse é o espírito anticristo. E por isso essas ideias estavam-se a infiltrar, essas ideias gnósticas estavam-se a infiltrar. Por exemplo, sabemos em Mateus 1, versículo 23, que o nome de Jesus Cristo também ia ser chamado Emanuel, que significa Deus conosco. E estas ideias que estavam a infiltrar-se, a criar um entendimento, uma pergunta acerca da divindade de Cristo, criando dúvidas nas pessoas. Vejam, por exemplo, então aqui um exemplo. O primeiro exemplo que eu quero mostrar é Mateus 8, versículo 2. Mateus 8, versículo 2. Em Mateus 8, versículo 2, Mateus 8, versículo 2, vê-se aqui: assim diz o Senhor dos Exércitos, Mateus 8, abri noutro livro, Mateus 8, versículo 2. E eis que um leproso, tendo-se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Ora, a palavra adorar vem da palavra grega proskunio, que é prostrar, adorar, que é o que está na maioria dos textos. Mas o texto alexandriano usa a palavra grega proserkomai, que quer dizer aproximar-se com certo respeito. E assim, em vez de traduzir, como temos aqui nesta versão de Mateus 8, versículo 2, que aproximando-se de Jesus adorou, certas versões dizem simplesmente ajoelhou-se, como na Bíblia na linguagem 2. Diz: o leproso chegou perto dele e ajoelhou-se e disse, por causa dessa mudança. O mesmo é o caso em Mateus 9, versículo 18. Mateus 9, versículo 18. Enquanto estas coisas lhes dizia, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a mão sobre ela e viverá. E então, na Bíblia de linguagem 2, em vez de dizer adorou, diz assim: Jesus Cristo estava falando ao povo, um chefe religioso chegou perto dele e ajoelhou-se e disse. Mudou o significado aqui de adorar simplesmente para ajoelhar. Vejamos outro exemplo, um exemplo diferente agora em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Uma vez mais, estamos a ver as diferenças entre a maioria dos textos e o texto alexandriano. Em 1 3, versículo 16, se formos lermos na Almeida corrigida e fiel, diz assim: evidentemente, grande é o mistério da piedade. Na Almeida corrigida e fiel, depois diz: Deus que foi manifestado na carne. Isso é a maioria dos textos. A palavra grega é Theos, que é traduzida em português para Deus. Deus que foi manifestado na carne. Essa palavra foi modificada para que você veja, por exemplo, na Almeida, revista atualizada, diz aquele que foi manifestado. Ou na Bíblia, na linguagem de hoje, diz ele se tornou um ser humano. Sutil, mas tirou Deus e pôs ele. E assim, sutilmente, está a tirar o valor da divindade de Cristo. E por isso, na Almeida corrigida e fiel, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16, que usa a maioria
dos textos gregos, diz Deus foi manifestado, ou se manifestou em carne. Deus se manifestou em carne. E não simplesmente ele, Jesus Cristo, se tornou um ser humano. Vê-se aqui uma grande, importante, sutil sim, mas importante diferença. Vejamos outro exemplo em Efésios capítulo 3, versículo 9. Efésios capítulo 3, versículo 9. Agora, neste é um caso de que uma frase foi deletada, foi omitida. Em Efésios 3, versículo 9, se eu ler na Almeida Corrigida e Fiel, que é o texto da maioria, grego, da maioria dos textos, é de 5.000 textos destes, da maioria deles, diz assim, e sem dúvida, Efésios 3, versículo 9, sim, 3, versículo 9, e sem dúvida, 3, versículo 9, Almeida Corrigida e Fiel, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Almeida Corrigida e Fiel inclui a frase por meio de Jesus Cristo. A maioria dos textos gregos, mais de 5.000, tem por meio de Jesus Cristo. Mas o texto alexandriano, que veio do Egito, que simbolicamente simboliza pecado, onde era o centro do gnosticismo, essa frasezinha, que simplesmente é baseado em 3 textos, 3 manuscritos. Essa palavra por meio de Jesus Cristo, esta frase por meio de Jesus Cristo foi omitida. E por isso você lê na Almeida Revista Atualizada, em Efésios capítulo 3, versículo 9, diz assim, e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas. E não incluiu por meio de Jesus Cristo. Deus criou todas as coisas por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo foi o Criador, aquele que criou tudo. Vejamos outro exemplo, que é Lucas, capítulo 2, versículo 33. Lucas, capítulo 2, versículo 33. Lucas, capítulo 2, versículo 33. Na Almeida Corrigida e Fiel, que é a maioria dos manuscritos, uma vez mais de 5.000 manuscritos gregos, diz, e José e sua mãe se maravilharam das coisas que dele se diziam. No entanto, na Almeida Revista Atualizada, e diz, estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Sutil, mas importante. Porque está aqui a dizer que o pai era José. Mas não é. Sabemos que o pai, Jesus Cristo, era celestial. Ele recebeu, o ventre da Maria recebeu milagrosamente uma semente, uma esperma, digamos assim, de Deus, espiritual, que fez com que o menino fosse gerado no ventre da Maria enquanto ela era virgem. Vamos agora ver, esses são simplesmente alguns exemplos debaixo do contexto da divindade de Cristo. Vamos ver agora debaixo de um contexto do princípio de antinominiano, isto é, contra a lei de Deus. E vamos então ver alterações contra a lei de Deus. A primeira que vamos ver é em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 20. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 20.
Na Almeida Corrigida e Fiel, diz: e fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Mas, por exemplo, na Almeida Revista e Atualizada, adiciona, embora não esteja eu debaixo da lei. Isso é adicionado. Na Bíblia da Linguagem 2 diz: não estou debaixo da lei de Moisés. Vamos ver outro exemplo, baseado neste ponto de contra a lei de Deus, e agora vou usar Lucas, capítulo 4, versículo 4. Lucas, capítulo 4, versículo 4. Na Almeida Corrigida e Fiel, diz: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Na maioria dos manuscritos diz: mas de toda a palavra de Deus. Mas o texto alexandriano destes 3 manuscritos, que os estudiosos dizem que é melhor, deletou essa parte que diz: mas de toda a palavra de Deus. E por isso, na Almeida Revista Atualizada, você lê: mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. Deletou a parte que diz: mas de toda a palavra de Deus. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Outra alteração significante contra a lei de Deus está em Apocalipse, capítulo 22, versículo 14. 22, versículo 14. Ora, na Almeida Corrigida e Fiel, lê-se: bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Aqui está a frase: bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos. Ora, na Almeida Revista e Atualizada, por exemplo, diz: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras. Em vez de guardar os mandamentos, já lavam as vestiduras. E depois adicionaram no sangue do Cordeiro. Porque isso não está na Bíblia. Para que lhes assista o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Queridos irmãos, aí está outra modificação contra a lei de Deus. Porque mais de 5.000 manuscritos dizem que devia estar escrito: guardam os mandamentos. Mas 3 destes manuscritos que vêm do Egito, alexandrianos, mudaram isso para lavam as suas vestiduras. E os tradutores depois adicionaram no sangue do Cordeiro, que nem isso está nos manuscritos alexandrianos. Outro exemplo é João, capítulo 7, versículo 8. João, capítulo 7, versículo 8. João, capítulo 7, versículo 8. Na Almeida Corrigida e Fiel, que é a maioria dos manuscritos, diz: subi vós a esta festa, eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. Mas na Bíblia, na Linguagem 2, por exemplo, diz: vão vocês à festa, mas eu não vou, porque a minha hora ainda não chegou.
que é como está na versão alexandriana. O que eu estou a dizer, irmãos, é que a maioria dos manuscritos diz uma coisa, e a versão alexandriana, que é os 3 manuscritos que foram adulterados no Egito, com ideias gnósticas, tem alterações terríveis, que são enganos diabólicos. O que, como eu também disse, é que nem todas as versões bíblicas são 100% assim ou 100% acolá, e há algumas versões em português que estão um bocadinho aqui, um bocadinho acolá. E é o que vemos na Almeida Revista Atualizada, que às vezes usa os manuscritos, a maioria dos manuscritos, talvez em palavras em itálico ou não, e às vezes não usa isso. Mas eu estou a tentar mostrar a vocês claramente as diferenças entre estas duas famílias de manuscritos. E o problema muito perigoso de usarmos nas versões bíblicas modernas os manuscritos alexandrianos como uma fonte da tradução. Além de eles estarem a parafrasear o significado e mudar o significado. Vejam também em Gálatas, capítulo 3, versículo 1. Gálatas, capítulo 3, versículo 1. Em Gálatas, capítulo 3, versículo 1. Na Almeida Corrigida e Fiel, lê-se: ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou, vou repetir, quem vos fascinou para não obedeceres à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós. Quem vos fascinou para não obedecerem à verdade? Essa secção, para não obedecerem à verdade, foi deletada, omitida, no texto, nos manuscritos alexandrianos. Nestes 3 manuscritos que já foram adulterados. E por isso, na Almeida Revista Atualizada, diz: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, antes cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Não menciona nada de não obedeceres à verdade. Na Bíblia, na linguagem 2, descreve: ó Gálatas sem juízo, quem foi que enfeitiçou vocês? Na minha pregação a vocês, eu fiz uma descrição perfeita da morte de Jesus Cristo na cruz. Por assim dizer, vocês viram Jesus na cruz. Esqueceu completamente de não obedecerem à verdade. Vê-se como estas alterações da Bíblia são tão diabólicas. Outro exemplo, agora debaixo de outro título, que é esta ideia de não judaizar as nossas crenças. Que é a ideia antissemítica. Vejamos em Marcos, capítulo 7, versículo 19. Marcos, capítulo 7, versículo 19. Marcos 7, versículo 19. Neste diz: porque não entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso, ficando puros todos os alimentos. É como está escrito na Almeida Corrigida e Fiel. Ou, aliás, ficando puras todas as comidas. Mas na Almeida Revista Atualizada vê-se uma diferença. Diz: considerou ele puros todos os alimentos. Sutil. Mas está a dizer: olha, podem comer qualquer coisa.
na Bíblia da linguagem 2 diz, com isso Jesus quis dizer que todos os tipos de alimentos podem ser comidos. Não pode comer veneno? Não, está claro que não. E aí está, é uma coisa, é judaizar, porque é só comer carnes limpas, em vez de comer carnes limpas e imundas. Vejamos outro exemplo, está em Atos, capítulo 18, versículo 21. Atos, capítulo 18, versículo 21. Atos 18, como dizem no Brasil, 18, versículo 21. Na Almeida Revista e Corrigida, que é baseado na maioria dos textos, uma vez mais de 5.000 textos gregos, diz assim, antes se despediu deles dizendo, é-me de todo preciso celebrar a solenidade que vem em Jerusalém, mas querendo Deus outra vez, voltarei a vós. Isto é, mas se Deus quiser, voltarei a vós. E partiu de Éfeso. Vê-se aqui que está a dizer que de todo preciso celebrar esta solenidade que vem em Jerusalém. Preciso de observar a festa em Jerusalém. De todo preciso celebrar a festa. Mas na nova versão transformadora, que segue o texto alexandriano neste versículo, diz assim, ao despedir-se, Paulo disse, voltarei depois, se Deus quiser. Então zarpou de Efésio. Não há nenhuma menção nesta versão, no texto alexandriano, não há nenhuma menção que era preciso a Paulo ir celebrar a festa em Jerusalém. E há outros exemplos que suportam ou apoiam, digamos assim, várias ideias gnósticas. Por exemplo, acerca da Virgem Maria, que não tinha outros filhos. E então essa sutil alteração vê-se em Mateus, capítulo 1, versículo 25. Mateus 1, versículo 25. Mateus 1, versículo 25. Na Almeida Revista e Atualizada diz, e não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Na Almeida Revista e Atualizada, nesse mesmo versículo diz, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. É diferente, sutil. Porque quando é primogênito, está a significar que vai haver outros. Quando diz já um filho, não está necessariamente a dizer que vai haver outros. Está a ceder a esta ideia católica que a Virgem nunca teve outros filhos, sempre foi virgem. Não foi. Teve outros filhos. Vejamos outro exemplo. Em Romanos 8, versículo 1, que esta alteração está a tirar a necessidade de nós entendermos que temos uma responsabilidade de fazer. Sim, porque a ideia, aceita na fé, de tudo graça, não precisas fazer nada, é simplesmente aceitar Cristo, não precisas fazer nada. Mas há uma responsabilidade que temos que fazer algo. Sim, não somos justificados por obras, somos justificados pela fé de Cristo, pela graça de Deus, mas não é só os ouvidores que serão justificados, são aqueles que praticam a lei. Vejam aqui em Romanos 8, versículo 1. Romanos 8, versículo 1. Na Almeida Corrigida e Fiel diz, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aqui vê-se uma responsabilidade individual que diz,
Sim, não há nenhuma condenação aos que estão em escrito, mas é aqueles que andam segundo o Espírito. E simplesmente omitir isso, no capítulo 8, versículo 1, diz: agora, pois, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo. Está a dizer, olha, simplesmente é só aceitar em Cristo. Vê-se essa sutil alteração que é uma corrupção das Escrituras. Por isso, o texto alexandriano tem problemas diabólicos. Vejamos outro exemplo. Marcos, capítulo 9. Marcos, capítulo 9, versículo 29. Marcos 9, versículo 29. Na Almeida, revista Corrigida e Fiel, Almeida Corrigida e Fiel, uma vez mais, baseada na maioria dos textos bizantinos, gregos, que há mais de 5.000, diz, Marcos 9, 29, diz, e disse-lhes, esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. A não ser por oração e jejum. Vem na Almeida, revista e corrigida, que põe a palavra jejum entre colchetes, dizendo, olha, não está, algumas versões têm jejum, mas outras não têm. Irmãos, a maioria, mais de 5.000, tem jejum. Só 3 é que não tem. E estes estudiosos estão a pôr esses à frente dos outros 5.000. É diabólico, irmãos, é diabólico. Na nova versão transformadora diz, Jesus respondeu, esta espécie só sai com oração. Completamente deletou o jejum. Queridos irmãos, e depois há muitos outros casos. Por exemplo, versículos que não estão lá no texto alexandriano, que uma versão em português que esteja a seguir o texto alexandriano completamente, não tem lá Mateus 17, 21, não tem lá Mateus 18, 11, não tem lá Mateus 23, 14, não tem lá Marcos 7, 16, não tem lá Marcos 9, 44 e 46, não tem lá Marcos 11, 26, não tem lá Marcos 15, 28, e uma secção inteira de Marcos 16, 9 a 20 também não está lá. E Lucas 17, 16 também não está lá, e Atos 15, 34 e 28, 29 e muitos mais outros não estão lá numa versão que esteja a seguir completamente o texto alexandriano. Ora, irmãos, como se isso não fosse suficiente. Como se isso não fosse suficiente. Porque Satanás, aonde ele mete os seus dedos, vai causar confusão. E além destas diferenças que mencionei entre o texto da maioria e o texto alexandriano, e que provei, por alguns pontos, já há muitas outras mais, por alguns pontos provei que o texto alexandriano está adulterado e que é a base da maioria das versões bíblicas modernas. Além disso, Satanás também infiltrou enganos no texto bizantino. Como sabemos, por exemplo, em 1 João, capítulo 5, versículos 7 a 8, introduziu esta adição trinitariária da Trindade para dentro do texto bizantino. E isto é do texto receptas, do texto recebido. E este é o primeiro
textos gregos que tinham esta alteração foi nos anos de 1300. E daí, só 10 manuscritos mais antigos é que têm essa adulteração de 1 João, capítulo 5, versículo 7. Ora, 1 João, capítulo 5, versículo 7, vamos então ler como devia de ser lido. 1 João, capítulo 5, versículo 7. Pois há 3 que dão testemunho, e devia de acabar aí o versículo 7. E o versículo 8 devia de começar. O Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes num só propósito. Inseriram estas frases aqui no meio, a dizer que no céu o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes 3 são um, e 3 são os que testificam na terra. Isto foi adicionado. Essa frase, no céu o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes 3 são um, e 3 são os que testificam na terra, essa secção foi adicionada. E na Bíblia da Almeida, revista atualizada, essa secção está entre colchetes, que sim, foi adicionado. Foi uma outra perversão de Satanás que ele afetou o texto recebido. E depois há mudanças de tradutores. Se isso não fosse suficiente, vou mostrar um exemplo de mudanças de tradutores. É em Colossenses, capítulo 2, versículo 16. Colossenses, capítulo 2, versículo 16. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou da lua nova, ou sábados. Tudo isto tem sido sombra das coisas que hão de porvir, porém, o corpo de Cristo. Ninguém vos julga acerca destas coisas, exceto, ou porém, o corpo de Cristo. A palavra está em itálico, não está no original. Mas a nova versão transformadora diz: portanto, não deixem que ninguém vos condene pelo que comem ou bebam, ou por não celebrarem certos dias santos, as cerimónias da lua nova ou os sábados. Vê como alteraram, adicionaram esta parte a dizer por não celebrarem. Ninguém vos deixem que vos condene por vocês não estarem a celebrar o sábado. Isto é uma adulteração do texto, porque o que está escrito aqui no versículo 16 e 17 é: ninguém vos julga acerca destes assuntos, exceto o corpo de Cristo, que, como sabemos, é a Igreja de Deus. Queridos irmãos, então vemos que há diferenças entre a maioria do texto e o texto alexandriano terríveis, que são veneno. Sim, as diferenças entre o texto recebido e a maioria dos textos são minúsculas, são pequenas. Mas as diferenças do texto alexandriano são veneno perigoso. Depois, também vimos que mesmo assim houve infiltrações no texto recebido, como expliquei há pouco no 1 João 5, versículos 7 e 8. Depois também mencionei acerca de parafrasear e simplificar o texto, e isso estão a modificar o texto diabolicamente. Por isso, irmãos, infelizmente, não temos uma tradução perfeita. Eu recomendo Almeida Corrigida e Fiel, mas comparem umas com as outras, porque até Almeida Corrigida e Fiel tem erros, e por isso compare várias traduções. Use guias de estudo
que sejam confiáveis. Por exemplo, os guias de estudo da Igreja de Deus Unida, guias de estudo bíblico, foram estudados e revisados cuidadosamente para estarem corretos doutrinalmente e, por isso, estudem a Bíblia com a ajuda desses guias de estudo. Porque, ao fim de contas, irmãos, este é o ponto final. É o ponto que precisam de se lembrar, que Satanás, o grande enganador, aquele que engana o mundo todo, aquele que está a iludir o mundo todo, ele não descansa.